No último dia da festa, Jesus se levantou no meio do povo e disse: Quem tem sede, vem a mim e beba. João capítulo 7, versículo 37. E é sobre isso que nós vamos estudar essa noite. Mas para que você tenha uma compreensão de que águas são essas, que rio é esse que Jesus falou que sairia do seu ventre, vamos retornar ao Gênesis do rio que sai debaixo do trono de Deus. Então vamos lá, sem perda de tempo. Já peço a você que estamos numa live no Facebook, Osmundo Castro é o nome na minha página aqui no Facebook. Mas eu peço a você que nos ajude no engajamento no YouTube. Osmundo Castro 40, esse tema vai estar hashtag Rio do Trono de Deus. No YouTube, estará na íntegra. Peço a você que vá lá, curta, comente, compartilhe. Você que é do Quai, também que você curta, comente, compartilhe e nos dê essa força, fazendo essa contribuição com alguns segundos do seu tempo, indo lá, se inscrevendo no canal do YouTube, curtindo, comentando, compartilhando, que você vai estar nos ajudando no nosso engajamento. Mas sem perda de tempo, vamos lá, né? Vamos lá para entendermos esse rio que Jesus falou que sairia do ventre daqueles que bebessem da água que ele daria. Vamos lá então? Antes de irmos nesses versículos propriamente dito, é necessário que nós passamos por Gênesis capítulo 2 e o verso 10 diz assim: Um rio escoava do Éden para irrigar o jardim, e de lá se dividia em 4 cabeceiras. Era deste rio que Jesus estava falando, desse rio que saía do Éden. Alguns dizem do trono de Deus, né? Podem ser usado esse termo também, do trono de Deus, quando na verdade a referência trono quer dizer lugar de governo, não que seja um trono mesmo, uma poltrona, não. Quando fala trono, se fala em governo, né? Se refere-se a governo, porque Deus não se assenta, ele não é matéria, não é corpo físico para poder estar assentado, né? Isso aí é o básico do básico. Mas vamos lá então entendermos o que Jesus estava falando realmente sobre este rio, e é sobre isso que nós vamos, é nosso assunto principal. Mas vamos entender aqui. O rio que sai do Éden significa a abundância. Aquilo que sai do Éden é abundante, ou seja, quando a linguagem da Bíblia Sagrada se refere a rio, ela está se referindo especificamente em algo abundante, algo que tenha vontade, né? que não para, que sempre vai ter. E sai do Éden. O interessante aqui, nós vamos entrar em pontos que esse rio, ele não sai do Éden, ele sai... Estou aqui... ele sai do Éden, desculpa. Ele sai do Éden, um rio, e vai até o jardim. Do jardim, ele só sai, divide-se... Abigail Marques, Pai do Senhor, minha querida, Deus abençoe. Do jardim, ele só é dividido em 4 cabeceiras depois do pecado. Isso quer dizer o quê? Que se Adão não tivesse pecado, o rio não teria se dividido em 4 cabeceiras. E o porquê nós vamos entender aqui agora. Ou melhor dizendo, vamos começar a entender. Mas vamos por parte, até chegarmos aonde Jesus quis dizer que quem tivesse sede fosse até ele e bebesse. Vamos entender essa parte, mas temos que entender esse contexto aqui, de que embasado em quê? Das escrituras que Jesus estava se referindo a este rio. Vamos lá então, um pouco menos sobre isso agora. Agora vamos entender esse rio. Primeiramente vamos entender sobre águas, né? Águas, ela traz significados em que deve ser aplicado. Por exemplo, desejo. A água, ela traz um significado de desejo. Então, se há um rio, há um grande manancial de desejos.
O detalhe que é que se sai do trono de Deus é que sempre esse desejo está saciado. Muito ao contrário daquilo que ocorre conosco, pois nós sempre temos desejos e mais desejos. O nosso desejo ele nunca acaba, nunca passa. Quando nós desejamos, um exemplo, eu queria tanto uma casa, é um desejo e é legítimo esse desejo. Conseguiu a casa, Deus abençoou, abriu as portas, um bom emprego, você, não sei, virou um influenciador famoso, conseguiu sua casa. Aí parou por aí? Não para, porque o desejo é insaciável. Aí você vai desejar um carro, aí uma boa aposentadoria, enfim, não vai parar. Porque o único que pode saciar essa sede de desejo é o rio que corre do trono de Deus. Vamos lá, desejo nada traz mais desejo do que o prazer de um copo com água, ou seja, também a água ela tem esse significado de desejo porque sacia, né? Quando você realiza o desejo, ou seja, por isso que a água traz esse significado de desejo, porque quando você tiver com muita sede e bebe um copo com água, aquilo parece que refresca a sua alma, lhe traz um refrigério tão grande, tão emocionante que... Então a água, ela traz um significado de desejo. Quer dizer, ela traz muitos significados. Mas nós destacamos aqui quatro significados especiais. O primeiro é o desejo. E outro também que a água representa é a vida. A água está na estrutura de toda a criação. A água também ela traz esse significado de vida, né? Ela está na estrutura molecular de tudo. O nosso planeta, o planeta Terra, é chamado de planeta Terra, mas a sua maior composição é de água. 70% do corpo humano é de água. Não sei quantos por cento é dos animais, mas tem água. A vegetação tem água, ou seja, toda a estrutura da vida tem água. Ela tem na sua essência, nas suas moléculas, água, o líquido. Ela está em tudo, ou seja, quando se refere ao trono de Deus, um rio é um rio que emana vida, um rio que sacia os desejos. Este é o rio que Jesus estava se referindo, que sairia dele. Outro significado da água é a purificação. A purificação, nós vemos que ela é simbolizada por água. Como ela foi utilizada no dilúvio, uma purificação da humanidade existente daquela época, foi através do dilúvio. Quando Moshe foi receber a Torá, o Pentateuco, a Bíblia, é tudo a mesma coisa. Torá, traduzido, quer dizer instrução, ou seja, quando ele foi receber a instrução, o Pentateuco, a Bíblia, enfim, é o mesmo significado. Deus disse para que ele falasse ao povo, para que todos se lavassem e ficassem purificados. A água traz o significado de purificação. E já contemporâneo de Jesus, João Batista também purificava as pessoas através do batismo das águas. Aí nós já vemos que a questão do batismo, mas não é o ponto em si, né? Não é o ponto, mas somente aqui um parêntese para um rápido entendimento, que o batismo não era uma coisa específica de João. Não, já havia desde Moshe a tradição de purificar-se com água, ou seja, um certo batismo, né? Nós enfatizamos mais ainda no Novo, mas já existia essa prática no judaísmo. Mas isso não é o ponto. O ponto é que essas águas, ela também traz um sentido de purificação. E pronto, e o quarto aqui, né? Poderia dar alguns outros, mas não iria ficar extenso. Mas preferi esses quatro aqui. Por quê? Porque quero pegar diretamente na mensagem que Jesus quis passar naquele momento.
E o quarto é saciedade. O objetivo de toda a criação é saciar-se. É como já dissemos nos primeiros minutos atrás. Porque sempre temos o desejo de mais e mais. É porque não conseguimos nos saciar verdadeiramente. E este rio que Jesus ofereceu, que quem bebesse dele, traria esse sentido de satisfação, de purificação, de desejo e de vida. Esse era o principal foco em que ele estava mostrando ali naquela festa que estava ocorrendo. Mas vamos entender um pouco mais sobre esse rio, né? O rio que sai do trono de Deus e rega o jardim. O homem foi colocado no jardim para aprender a andar, a dar os seus primeiros passos em direção a Deus. Ora, Deus criou o homem no Éden. Nós vemos nas Escrituras que Deus pegou o homem e colocou no jardim. Se não havia nada material ali naquele momento, ali não havia nada físico, de onde é a estrutura do homem, aonde o homem foi criado? O homem foi criado no Éden, no próprio governo de Deus. E Deus viu que o homem não suportaria a sua presença, então o colocou no jardim, para que ele cuidasse do jardim e aprendesse ali no jardim. Ou seja, e ele manda esse rio saindo do Éden, que passa pelo jardim. Então o homem estava ali perto desse rio. E algo interessante, nós vamos entrar aqui agora e vou trazer para você. O jovem Isaac e Cris, muito obrigado pela participação. Pai do Senhor, meu amado, que Deus o abençoe, você e sua família. Vamos lá então, querido. O rio sai do trono de Deus, falando sobre isso. Veja bem, no jardim, esses 4 princípios intelectuais e psicológicos estavam à disposição do homem, ou seja, mas estavam em um único rio. Como eu disse a vocês, essas 4 cabeceiras, o irmão Isaac, se quiser acompanhar, nós vamos ler daqui a pouco João 7, versículo 37. Estou apenas aqui dando uma introdução no entendimento do que seria essa água que Jesus ofereceu. Por enquanto nós estamos aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 10. Tá, prosseguindo. Estava à disposição do homem, ou seja, ainda estava, como dissemos, ainda estava em um único rio. Ainda não havia se separado. Esse rio se separa depois do pecado. Aí ele sai do Éden. Então, esse rio estava à disposição do homem. Ou seja, esse desejo, essa vida, essa purificação, esse sentimento de saciedade estava ali com o homem. Isso quer dizer que não necessariamente, ou sim, o homem havia tomado dessa água, das águas desses rios. Isso porque nós vamos entender aqui agora, esse ponto aqui que eu trouxe, vamos dizer, esta interrogação. Isaac e Cris, nós trabalhamos juntos? Eu não lembro, mas valeu, Isaac. Vamos lá então, prosseguir. Tá, nós já trabalhamos juntos alguma vez, acho que sim, acho que foi isso que você quis dizer. Mas vamos lá, meus amigos. Então, isso quer dizer que ao beber desse rio, as suas moléculas espirituais, que são esses 4 princípios, saciaria a alma de Adão. Ou seja, se ele ingerisse desta água, esses 4 princípios saciaria a alma de Adão, ou seja, as propriedades divinas estavam nesse rio. Isso é que ele está dizendo. Ou seja, melhor esclarecendo, como assim essas propriedades divinas estavam nesse rio?
Pega o caso de uma criança que é amamentada ainda, uma criança de colo, vamos dizer assim. Uma criança de colo, ela não tem necessidade, enquanto ela está sendo amamentada pela mãe, aí eu já não sei se são 6 meses ou um ano, não sei. Mas enquanto o leite da mãe tem capacidade de supri-la, né? Na quantidade, eu acredito que seja na quantidade, ela não precisa beber água, porque o leite tem. Ela não precisa de fibras, porque o leite, da composição do leite tem. Não precisa de carboidrato, vitamina não sei o que, A, B, J, K, Y. Não precisa. O leite é completo. É o DNA, é o próprio DNA da mãe na criança. Então ela não tem necessidade de buscar água ou a comida sólida. Ela não precisa. Então esse rio, ele quer dizer isso. Jesus quis dizer isso. A partir do momento que você bebe deste rio, as moléculas espirituais divinas, elas vão suprir todas as suas necessidades. Ela vai suprir tudo aquilo que o seu organismo espiritual precisa, que sua alma precisa. Porque essas águas, ela veio direto do Éden. Estava ali no jardim. E não sairia, se não fosse o pecado do homem, ela não sairia dali. Mas como houve o pecado, então ela se desmembrou em 4 cabeceiras. Isso que nós estamos tentando trazer para você aqui é o seguinte, que quando a pessoa está sendo nutrida por Deus, a pessoa que bebeu dessa água, ela está numa completa sintonia com Deus, que não há necessidade das coisas eternas. Não que você não precise, não é isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que ela vai te suprir. Ah, tá, entendo, já, eu lembro, acho que eu lembrei. Veja bem, ela vai lhe suprir suas necessidades. Todas elas. Ela vai suprir, porque é o rio que traz do trono de Deus. Quando eu trouxe esse exemplo da mãe amamentar o filho, amamentando o filho, porque ele não precisaria mais, quer dizer, ele não há necessidade dele comer alimentos exteriores, beber água. Por quê? Porque o leite em si, ele já traz todos esses nutrientes para o corpo da criança, para o organismo da criança. E ela é mais saudável, ela não pega doenças. Por quê? Porque está sendo alimentada com o DNA de sua própria mãe, que tem todos os nutrientes que ela precisa. Este é o rio que sai do trono de Deus. Isso era o que Jesus estava falando. Quando você beber da água que eu te der, foi o que ele disse para aquela mulher no poço, né? Se você soubesse quem te pede água, você também pediria água. Era esta água que ele estava oferecendo. Essa água que traz todos esses nutrientes. E quando se Adão tivesse tomado dessa água, ele seria, e assim como se nós tomarmos verdadeiramente dessa água, nós teremos uma unicidade com Deus extraordinária, ao ponto de que, sem exageros, levando em consideração essa água que Cristo ofereceu, capacidade de mudar totalmente a nossa realidade. Isso sim é possível, isso é provável. É aquilo que os cientistas talvez possam dizer que seja o ser humano usar 100% do seu cérebro, 100% do seu intelecto. Quando a sua capacidade neural alcança 100%, ele é capaz de fazer muitas coisas. Ele consegue se conectar à radiotransferência, acho que esse que é o nome, energia, eletricidade, estática, tudo ele consegue mudar moléculas. Foi o que Cristo sempre disse. Quando você tem fé do tamanho de um grão de mostarda, você diz para uma montanha, sai daqui, vai para lá. Ele estava usando uma forma metafórica das pessoas que bebem dessa água, daquele que beber dessa água, ter essa capacidade.
Era isso que ele estava se referindo. Beber dessa água. Mas vamos prosseguir, que não para por aqui. Vamos lá. Aqui o ponto, até nós chegarmos lá, né? Vamos entender bem as propriedades dessa água que Jesus estava oferecendo naquele dia, naquela festa. Uma criança só se passa a ter sede de água quando se alimenta de alguma coisa além do leite materno, ou aqui o que nós estávamos dizendo, ou seja, a criança que é uma criança de peito, né, vamos dizer assim, que ainda é amamentada, ela só passa a sentir sede e fome de outros alimentos a partir do momento em que ela come alguma coisa externa que não é o leite materno. Deu uma comida de sal, deu um mingau para a criança, ela já pode, aí sim, você já pode dar água para ela, senão ela vai desidratar. E foi isso que aconteceu com Adão. Enquanto ele estava se nutrindo apenas de Deus, ele não precisou correr atrás desses rios. Nós vamos entender por que nós temos que ir atrás desse rio. Porque nós começamos, a partir desse momento, nós passamos já a ter sede. E essa não é a vontade de Deus, que nós tenhamos sede, mas infelizmente aconteceu. Quando ele come da árvore, come de um alimento externo que não é oriundo do DNA de Deus, aí sim ele passou a ter sede. Aí ele passou a ter sede da vida, ele passou a procurar a vida, ele passou a procurar os seus desejos, ele passou a procurar purificação, todos esses itens e nunca se saciava com nada. Todos esses itens que estamos falando aqui agora fazem parte do significado de água. E quando sai do trono de Deus, está querendo dizer que sai do Éden, do trono do Eterno. E tem todas essas propriedades espirituais, todos esses princípios. Podemos chamar também dessas inteligências que nós temos que tê-las para podermos, se quisermos um dia chegarmos no jardim do Éden e chegarmos ao Éden, ou seja, no mundo vindouro, né? Sendo o mais claro o possível. Então, quando Adão se alimenta da árvore, ele come daquilo que é externo. Ele não está mais sendo alimentado por Deus. Agora ele precisa beber da água. E como eu disse a princípio, eu trago um entendimento, isso já é uma colocação minha, um entendimento meu, que ele não bebeu dessa água desse rio. Primeiro, porque ele não precisava naquele momento, porque ele estava sendo nutrido por Deus. Como uma criança que se amamenta ainda dos seios de sua mãe, do leite materno, não precisa de nada externo para se manter saudável, para se manter com saúde física, né? Adão também não precisava. E assim também como uma criança que, se for dada a ela um mingau, algo externo, um mingau, uma papinha, alguma coisa que não é do leite do leite materno, a partir daquele momento aquela criança já tem por obrigação, para ela não desidratar, ela tem por obrigação, uma questão sanitária de saúde, começar a tomar água. Ela já tem que começar a tomar água, porque ela se desvinculou da sua origem materna. Ela não está mais só se nutrindo apenas do leite da mãe. E muitos de nós temos temos uma conexão com Deus, nos nutrimos de Deus, mas também nos alimentamos de coisas que não são de Deus. Por isso temos sempre sede. E se nós não tomarmos água, nós iremos nos desidratar. E assim como Jesus ofereceu para aquela mulher uma água que, se ela tomasse daquela água, ela não teria mais sede, foi isso que ocorreu com Adão. Ele se alimentou de alimentos externos. E porque eu disse agora há pouco que eu acredito nas minhas convicções que Adão nunca bebeu dessa água, desse rio. Por que eu acredito nisso? Porque no exato momento que ele comete o pecado,
de comer da árvore, naquele exato momento ele já foi tirado do jardim. Não houve tempo de tomar daquela água na sua fonte original, vinda diretamente do trono de Deus. Se ele quis, ele tomou depois fora do Éden. E ali, meu amigo, ela já tinha se dividido em 4 cabeceiras. Se tornaria quase que impossível ele tomar de todas elas ao mesmo tempo, porque ela foi dividida. Então ele teria que procurar essas águas. Nós vamos entender o significado dessas águas daqui a pouco. Mas é isso que Jesus estava oferecendo ao povo naquele momento, naquela festa. Vamos chegar lá. Esta água, esta conexão com Deus, era isso que ele estava oferecendo. A água, a conexão com Deus, o contato com Deus, aquela coisa que você está alimentado por Deus e você não sente mais nenhum tipo de desejo exterior, é somente estar com Ele, estar com o Pai, cantar, louvar, falar dele, você está sendo alimentado. Mas como nós já dissemos, nós sempre, às vezes, comemos sempre alimentos externos. E quando se come alimentos externos, fora daquilo que é do rio que sai do trono, você passa a ter sede. Você passa a ter sede de vida, porque você sente que a sua vida ela é um fiasco, é um zero à esquerda. Você passa a sentir sede de purificação, porque em todo momento você vai se autocondenar, se autoflagelar psicologicamente, porque você tornou-se uma pessoa que não é pura. Você não consegue se saciar com aquilo que você ouve, com os louvores que você ouve, às vezes com o estudo que você faz, porque você se alimentou de coisas externas que não são oriundas do DNA de Deus, vamos dizer assim, do DNA de Deus. Você se alimentou dessas coisas que são oriundas de outras coisas, de outras probabilidades, não sei a palavra que eu vou usar. Mas vamos prosseguir. Dividido em 4 afluentes. Ele foi dividido em 4 afluentes. Isso que já está no versículo 11, não é isso? Isso. Versículo 11. Isso é. Versículo 11 em diante já fala, né? Capítulo 2, versículo 11 de Gênesis já fala de que ele, como ele foi dividido em 4 afluentes. Vamos lá então. É dividido em 4 afluentes. Primeiro foi o Pishon, que é o que é Pishon? Pishon que é o Nilo, né? O mesmo rio Nilo que fala sobre riquezas e abundância. É uma dos desejos, uma das saciedades que nós precisamos, que é riqueza e abundância. Mas qual é o entendimento verdadeiro de riqueza? Quando eu digo que eu sou rico, não quando eu tenho muitas propriedades, muitos bens, muitas ações, Bitcoin, enfim, uma construtora, quando eu tenho muitas pessoas que trabalham, independe. Não é só isso. Isso também ela passa a ser, vamos dizer, não é outra coisa, não necessariamente a riqueza. O que é a riqueza? Riqueza, na verdade, é você ser grato com aquilo, com as provisões que Deus lhe dá no dia a dia. Isso é ser rico. É reconhecimento e ser grato por tudo aquilo que você tem, porque foi Deus que lhe deu. Essas outras coisas podem ser até, elas caem até num, vamos dizer assim, como é que eu posso chamar? Esses excessos, né? Não seria tão excessos, mas essas coisas demais, elas não, em si, na sua essência, no seu âmago, na sua essência, não quer dizer propriamente dito a riqueza. Porque uma pessoa rica é uma pessoa que é grata com aquilo que ela tem.
E nem sempre uma pessoa que seja rico, milionário, é grato com aquilo que tem, porque sempre está em busca de mais e mais e mais e mais. Isso já chega a ser um padrão até de avareza, né? Então, é avarento, não é rico. É totalmente diferente. Mas tem uma outra cabeceira que chama-se Gihon. Ou seja, o que é o Gihon? O Gihon, ele disse, por que chamava Gihon? Porque ele quando ele escoava, ele fazia muito barulho, ele tinha força, ele era um rio imponente, ele não passava despercebido, por isso que era chamado de Gihon, por causa do barulho que ele fazia. E o interessante é que quando nós vamos buscarmos essa inteligência, é necessário que nós entendamos o seguinte: nós temos que fazer um barulho, mas não é um barulho de blá 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 e de firu, não. É um barulho, um barulho silencioso com a imposição da nossa presença. Isso acho que é a palavra mais adequada. Algo que chame a atenção, que faça barulho silencioso, com a nossa presença, com a nossa humildade, com a nossa bondade e com a nossa simplicidade. É como o sal, né? Você já ouviu alguém reclamar, ou melhor dizendo, você já ouviu alguém elogiar o sal? Ninguém elogia o sal. Mas se a comida estiver insossa, alguém vai dizer, essa comida está insossa. Está sem sal, está faltando sal. Mas se ela estiver com um tempero perfeito, ou se ela estiver salgada demais, aí diz, não, essa comida está muito salgada. Mas se ela estiver com um tempero perfeito, você nunca vai ouvir ninguém dizer, olha, esse sal está maravilhoso. Não, a pessoa diz, essa comida está maravilhosa, está muito gostosa. Nem se lembra do sal. Ele só é lembrado quando ou é em excesso ou quando tem falta. Mas quando está na medida correta, ninguém nem se lembra do sal. Mas ele está lá para dar gosto, para dar sabor aos alimentos. Na medida perfeita, ele é uma imponência sutil e silenciosa que ninguém percebe. É isso que eu estou tentando dizer. Vamos então agora ao terceiro rio, a terceira cabeceira, né, que sai do trono de Deus, que é o Hidekel, águas cristalinas, uma pessoa transparente que reflete o que realmente é, uma pessoa límpida, transparente, é uma pessoa que não está escondida nas águas turvas da inveja, nas águas turvas de um trauma, de alguma coisa que ele sofreu e ele se esconde daquilo e tenta transparecer ser outra pessoa. Não. Uma água transparente, quando você olha para ela, ela vai refletir a sua imagem como verdadeiramente você é. Transparente, cristalino. Isso é esse outro rio que sai do trono de Deus. E por fim, o Eufrates, quer dizer que é fértil, que é saudável, por isso o nome Eufrates. Quer dizer uma coisa que é fértil, e se é fértil, automaticamente é saudável. Vamos lá então. A nossa missão no mundo é juntar essas 4 sabedorias no mundo para voltarmos ao Éden. Ou melhor, para voltarmos aos braços do Criador. É juntarmos essas 4 sabedorias, tanto a riqueza quanto a imponência, também tanto a transparência que nós temos e a saúde. A fertilidade. Sermos pessoas férteis, saudáveis mentalmente, pessoas que têm uma fertilidade espiritual abundante, fora do comum. E esta foi as águas que Jesus ofereceu naquela festa. Tá, vamos prosseguir então. Já estamos
quase aqui que concluindo sobre o rio, para falarmos um pouco lá em João 7:37. Vamos lá então? O Éden é a fonte primária dessas 4 sabedorias que acabamos de falar agora há pouco. E só retornaremos quando formos satisfeitos com o que temos, quando formos notados, quando passarmos não porque somos barulhentos, mas porque a nossa humildade, bondade, justiça brada a presença divina em nossas vidas. Você entendeu o que eu estou querendo trazer para você? Nesse sentido de barulho, no sentido de humildade, bondade, justiça. Isso, na vida do ser humano, isso vai bradar como uma trombeta a presença divina nas nossas vidas. Não precisamos de um estardalhaço. Se tomarmos dessa água que Jesus nos ofereceu, não precisa de um estardalhaço. A presença divina brada em nossas vidas nessa situação. Quando formos cristalinos com nós mesmos e não nos ocultarmos nas águas turvas da inveja, da profanação de nossos próprios, na profanação dos nossos próprios corpos. Quando formos pessoas límpidas, cristalinas, refletindo a nós mesmos como uma água limpa, do jeito que você em lugar A, você vai ser em lugar B, transparente, como uma água cristalina, como dizem por aí, você será um livro aberto para quem quiser ler, não terá dificuldade em ler, por causa das suas atitudes, das suas ações, da sua fala, do seu comportamento. Ou seja, você tem que se tornar cristalino, límpido. As pessoas, ao olhar ao seu corpo físico, parece que elas, de um certo modo, consigam mapear a sua alma espiritual, seu espírito, a sua alma, que é imperceptível, invisível aos olhos humanos, mas é totalmente ativo no corpo físico. É isso que essas águas, esse rio, ele traz em abundância. E por último e por fim, uma mente sã e um corpo são, saudável. Ou seja, a purificação de todo o corpo, do corpo, da alma e do coração. Isso foi o que nós lemos para entendermos aquilo que Jesus disse no meio da festa. Vamos lá um pouquinho falar, não iremos tomar aqui muito tempo, mas vamos falar um pouco daquela festa naquela ocasião. João 7, versículo 37. Veja bem, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu ventre. Foi isso que ele trouxe naquele dia. Aqui está falando de uma festa judaica. Jesus sempre participou das festas judaicas. Se alguém disser ao contrário, está totalmente errado. Até mesmo porque, principalmente aqui em João, as maiores aparições de Cristo foram em festas judaicas. Por quê? Porque simplesmente ele era um judeu, ele era um rabino. Ele era um judeu. Então era natural que ele estivesse nessas festas. Não é um bicho de 7 cabeças, sobrenatural, isso não. Isso era cultural dele. E numa dessas festas lá ele estava e ele vê a cerimônia. E por que se fala no último dia? Porque eram 7 dias de comemoração. E durante esses 7 dias de comemoração, aqui estava se referindo à festa das primícias, onde, segundo a lei, a tradição, as pessoas poderiam comer das primícias que traziam para o templo só depois do último dia.
é que elas poderiam comer, se alimentar das primícias que elas trouxeram. E Jesus estava ali sentado, observando a cerimônia. E de repente, no último dia, o sacerdote ele passa e pega um cálice e pega da água e ele sai num ritual cerimonial no meio do povo com aquela taça de água, né, um cálice de água para levar ao templo, fazendo um ritual, né, como são os rituais rabínicos, né? E Jesus, naquele exato momento, ele se levantou, pôs-se em pé e disse: quem tem sede, vem a mim e beba. E a água que ele estava oferecendo era essa água que nós acabamos de falar aqui. Água que traz vida, água que traz o desejo de Deus, que traz a purificação, a água que traz vida, traz o desejo, traz a purificação e traz a saciedade. E ele ofereceu essa água em outra ocasião para aquela mulher do tanque não, do poço, quando ele disse a ela: se você soubesse quem é que está te pedindo água, você que pediria água para mim. Era dessa água que ele estava falando. Então, qual é a nossa função, qual é o nosso trabalho aqui na Terra? É juntar esses 4 princípios que falamos alguns segundos atrás, essas 4 inteligências em que falamos. Quando nós conseguimos reunir isso tudo, aí sim teremos a certeza que estaremos bebendo da água que Jesus estava oferecendo. E quando bebermos dessa água, rios de água viva jorrarão do nosso ventre. Em outras palavras, seremos a imagem, e verdadeiramente a semelhança de Deus. Porque esse rio jorrava do Éden e dividiu-se depois do pecado. E Jesus aqui nesse momento, ele conseguiu juntar esse rio. Porque esse é o trabalho do Messias. Juntar essas 4 propriedades desse rio, e tornar-se um único rio, que vai abundar em rios de água viva, que vai jorrar do ventre de todos nós, ou seja, que sairá do nosso interior. E pessoas serão saciadas, pessoas serão abençoadas, serão libertas, serão curadas através dessas águas. Porque estas águas é a fonte de toda a vida, porque elas saíram diretamente do trono de Deus. Eu agradeço você que esteve comigo até agora. Já trouxemos aqui uma palavra abençoada para mim e para você. E lembrando a você que segunda-feira temos um estudo bíblico segunda-feira, capítulo de número 15, em Gênesis, versículo por versículo. Estarei esperando você lá. E muito obrigado por ficar comigo até aqui. E até segunda-feira. Fique bem.